Vamos para mais um cafezinho, vamos dar dica para iniciante. Esse aqui, aliás, é um cafezinho que é resposta a um comentário, o André Castro 4077, assim, eu adoro quando tem números no final, né? Pergunta aqui, dicas para iniciante, você consegue fazer um vídeo? Consigo, vamos lá. E assim, não está especificado sobre o que é, então a gente vai aqui ser bem genérico, né? Assim, e aí já vou imaginar, que é o que eu sempre faço quando faço meus vídeos, né? Imagina uma persona. Que é uma persona? É quando você imagina um tipo de pessoa e você tenta responder aquilo para aquele tipo de pessoa, né? Aliás, persona é uma técnica de design thinking bem inteligente. Se duvidar, eu já falei sobre isso aí, quando eu fiz uma série de vídeos sobre empreendedorismo, meus cafezinhos aí, né? E aliás, você que é iniciante, cara, tenho 300 e cacetada cafezinhos, eu acho que dá quase 400, então dá uma olhada, é quase 400, 391, um que eu fiz aqui, o último, 393, então eu tô quase 400. Então, assim, tem um monte de dica para iniciante, né? Volta lá, tem alguns cafezinhos que são totalmente fora de tópico, mas assim, cara, é o cafezinho, tipo, pego na rede social o tema e vá, e vou, né? Então vamos lá, né? Imagina aqui, você é um cara de 20 e poucos anos, ali, que fez faculdade ou não fez faculdade, está começando na área de desenvolvimento de software, e uma empresa de médio porte, estou imaginando isso aí, né? Que dica eu daria, né? Eu vou imaginar uma pessoa que é assim, sou eu. Imagina eu falando comigo mesmo que de 20 anos atrás, entrando numa empresa que na verdade era a minha segunda experiência, né? Eu fiz um estágio no Centro de Pesquisas Federal e depois fui para uma empresa. Vou falar como se fosse para mim, né? A primeira dica é, cara, baixa tua bola. Baixa tua bola. Tu sabe bastante, tu vai encontrar muitas pessoas pelo caminho que não sabe, mas assim, essas muitas pessoas que não sabem, elas podem te dar uma autoconfiança muito grande, que no dia que você encontrar alguém que não sabe tanto com experiência, aí tu vai se fuder. Esse é o grande problema do iniciante. Principalmente do iniciante que ele é bom, né? A gente vê ali, o cara ele é bom, aí ele tá ali, pô, tem 2, 3 estagiários, os caras são meio medíocres, assim, as pessoas são meio medíocres, e aí a pessoa chega lá, ela sobe a bola, né? Aí ela chega e fala, porque eu sou lá, cara, quando essa pessoa chega com alguém que sabe, ela já toma uma carcada, assim, principalmente porque ela chega, ela se acostuma com a mediocridade que ela tá lidando ali, né? E tem muita gente iniciando ali que realmente acaba numa arrogância, né? Eu acho que assim, e aí falando já com um tiozão de 40 anos, né? Os 20 e poucos anos é os anos da arrogância, cara. Você chega com uma arrogância do caramba lá, que você acha que você sabe tudo, que tudo é melhor, e você não sabe os contextos, né? Então, assim, né? Você que é iniciante, chega na empresa, chega com assim, mostre o que você sabe que você fez no passado. Quando você entrar na empresa, né? Quando você entrar na empresa, você vai o quê? Você vai, ó, eu quero entender o contexto, né? Que o mais importante é entender. Porque, assim, muitas vezes, cara, tem projeto. Assim, tem uma expressão que eu gosto muito: engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta é aquele cara que pega, critica, não, porque isso aqui poderia ser feito assim, poderia ser feito assim, poderia ser feito assim. Muitas vezes, a pessoa que fez aquilo sabe todas as dúvidas que você está dizendo. Ela sabe tudo daquilo. Por quê? Porque ela passou por todos esses problemas. Então tem horas que você vai ver um projeto que realmente a pessoa não faz nada, não sabe nada, ela só implementou ali e saiu a caca que foi e é isso. Mas muitas vezes a pessoa sabe, cara. Ela sabe os problemas, mas assim, as circunstâncias moldaram aquilo, não é o querer da pessoa. Tipo, eu faço muito software aqui que, por exemplo, eu tava resolvendo um bug hoje, né? É um bug que eu vi uma série de problemas ali, putz, cara, eu tava assim, eu tava chateado com o meu código. Só que eu sempre paro assim para lembrar assim, qual foi o contexto que eu escrevi isso, né? E aí é um contexto de muita interrupção, porque eu sou o cara que, eles me dão funcionalidade, só que vive me tirando para resolver bug, resolver bug, resolver bug, resolver bug. Então, eu acabo precisando voltar para eu acabo precisando assim, eu tô trabalhando, vou para uma atividade, volto para a atividade inicial. E eu perco muito do contexto que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, e o mercado que meu diretor já fez um teste, né? Uma vez ele me isolou no sentido de, tipo, mandou para todos os times, olha, por favor, nos próximos 2 meses ninguém vai entrar em contato com o Vitor não vai responder nada. E eu até estranhei, fiquei uma paz, assim, abri o Teams, falei assim, nossa, que da hora, tá uma paz, né? E foi interessante que o produto que eu fiz naquela a funcionalidade não teve bugs, assim, não vi um bug até hoje que precisou voltar para mim, né? Mas esses que eu vou com interrupção tem, né? Então, assim, o que eu tô falando para isso? Tipo, quando você chegar numa empresa, chegar num contexto que você não entender,
e você vai assim, poxa, isso podia ser feito melhor. Muito cuidado quando falar isso. Porque você tem que ter muito. Cara, o que você não precisa como iniciante é ganhar inimizade. Você não pode fazer. Ah, não, mas assim, bicho, não ganhe inimizade com ninguém. Assim, uma coisa que eu entendi. Ah, aquele cara ali é um bosta, não sei o que, é um merda. É, mas às vezes ele é amigo do gerente, velho. Ele é amigo do gerente. Não que ele tenha poder de influência, mas ele vai tomar uma cervejinha de sexta-feira com o gerente, e aí ele vai comentar que você tem atrito com ele. Pô, não gosto do Vitor, cara. Não gosto dele. Eu já fiz essa cagada. No passado. Pô, e assim, outra coisa. Ah, não, mas aquele cara é um bosta. Véi, às vezes é um bosta na sua frente. Na frente, e eu não bosta assim, no sentido não de ele ser ruim como desenvolvedor, mas como pessoa. Eu já tive, assim, tinham pessoas que, por eu ser nordestino, vivendo em São Paulo, né? E assim, aí eu lidava com pessoas que não tinham preconceito nenhum, eram super gente boa, super legais. Só que tinham pessoas que eram muito cuzona comigo. Eram muito cuzona comigo. E aí, o que eu fiz um dia? Eu resolvi comentar na frente dos outros. Ah, não, porque tal pessoa é um filho da puta. Ah, a pessoa, nossa, mas ele é tão legal, não sei o quê. Ah, você tá inventando. Nossa, Vitor, todo mundo aqui ele acha legal, só você. Aí eu pensei assim, na época eu não toquei, né? Ah, nossa. E aí, quem saiu queimado disso aí? Eu! Eu saí queimado, né? O cara é um bosta, o cara foi filho da puta, mas quem sai queimado? Eu! Eu! Quem não vai subir? Eu, né? E obviamente que isso aí isso que acontece, né? Isso gera o quê? Gera assim, quando eu fui tentar ser promovido, foram pesquisar com meu com feedback com o time. O resultado, feedback negativo. Não que eu tivesse feito alguma coisa errada, mas o quê? Assim, algumas pessoas não gostavam de mim, eu não sabia reportar isso, eu conversava com pessoas do time, assim, da baixa senioridade, né? Eu poderia ter chegado pro meu gerente e falar assim, olha, então, cara, eu tô sentindo uma inimizade muito grande do time comigo. E assim, e aí uma coisa muito importante, toda vez que você for reclamar, cara, não adianta reclamar sem provas. Não adianta reclamar sem provas. Assim, olha, tal pessoa foi grossa comigo no cafezinho, pode perguntar a tal pessoa o que aconteceu, tipo, foi super grosseiro. Eu pedi ajuda e a pessoa não me ajudou, né? Falou que você tem que saber dizer aquilo que aconteceu, né? Porque assim, se você sofrer alguma coisa ali na empresa, você tem. E cara, mundo corporativo, empresa, não é esse mar de rosa, né? Toda vez que alguém fala. Assim, uma vez eu ouvi alguém falando, é grande importante, assim, que eu considero, falou assim, não, porque se você não fizer muita merda, você é promovido. Eu falei, bicho, não tem nada mais privilegiado do que isso, cara. Porque assim, eu me lembro dos meus 3 primeiros empregos, né? Não o segundo. O segundo eu era um cara só. Não, o segundo sim. O segundo, aliás, me ferrou no quarto, num possível quarto que eu recebia a proposta e a proposta não foi efetivada. Por quê? Porque tinha um cara lá super xenofóbico, inclusive era filho de latino-americano, né? E o cara era super xenofóbico, né? Mas, né? Fazer o quê, né? A gente não escolhe as pessoas que não são xenofóbicas, né, com a gente, né? E aí, assim, eu sofri pra caramba com isso. Por quê? Porque eu não sabia reportar. Eu demorei quase 10 anos pra saber lidar com essas condições, assim, tipo, tem alguém no time que não gosta comigo. E aí tem alguém que o time gosta. Cara, você vai ser o cara mais gente boa do mundo com essa pessoa. Na frente dos outros, você vai ser o cara mais gente boa do mundo. Aí você faz o quê? Você chega... Quando você conseguir reportar, aí você fala assim, olha, tal pessoa fez tal atividade que eu acho... Aí você fala assim, olha, eu acho... Você tem que ser suave nas palavras. Você fala assim, olha, eu acho que não é condizente com a ética da empresa ou a ética de trabalho. Foi não profissional. Tal pessoa tem uma atitude não profissional. Qual a atitude não profissional? Ele mandou eu tomar no... Aí fala assim, realmente, mandar... Mas qual era o contexto? Não, no contexto não era, não. Teve uma empresa que eu trabalhei por 2 meses, foi assim, né? Eu cheguei pra trabalhar na empresa e aí e aí, assim, outra dica, né? Não aceite desaforo, cara. Sim, não aceite desaforo, cara. Porque eu cheguei pra trabalhar na empresa, e aí assim, né? Aí um cara ficou assim, eu não preciso de mais um trabalhador, não contratou mais um porque eu não gosto de mais um, não preciso de mais um. E eu fiquei assim, pô, como assim não preciso de mais um? O cara foi contratado pra vaga, né? Tipo, eu larguei outra empresa pra vir pra essa, como assim não preciso de mais um, né? E eu vi que, tipo, pô, esse cara aí tá meio sacanagem comigo, né? Aí teve um dia que eu tava tentando arrumar atividade, porque ele era eu deveria ser um tech lead, pelo que eu entendi, né? E era um tech lead, só que eu tava acabando de entrar na empresa, né? E aí eu tinha que arrumar atividade, né, do projeto, né? Eu falei assim, pô, eu quero entrar no reunião do time. Tu não vai ajudar nada. Eu falei,
Cara, eu tenho que entrar na reunião do time. Tipo, é reunião, era um time que tinha uma reunião com o cliente, eu tinha que entrar. O cara nem me apresentou na reunião do cliente. Foi uma coisa assim, tipo, eu nem fui apresentado, olha, esse é o Vitor, nosso novo desenvolvedor aqui, engenheiro, blá blá. Então, o cara nem fez isso, ele só. Você entra aí, você pergunta, né? E aí, tipo, aí eu fiz isso, olha, eu sou novo no time, quero novas atividades, perguntei, né? Mas, cara, conversa com ele. Tipo, como assim? Olha, tu não conversou com o cara? Eu já tinha conversado, né, obviamente, né? Aí eu. Eu vou te dar uma atividade que nunca ninguém respondeu, duvido que. Aí ele me deu uma atividade, né? E ele não me ajudou a configurar o ambiente, né? Aí ele. Assim, eu tava já meio. Porra, não vou querer ajudar esse filho da puta, não, né? Ele não me ajudou a configurar o ambiente. Mas eu resolvi o negócio. Eu resolvi por inspeção de código, né? Eu falei pro cara, ó, tem um bug nessa linha. Era uma atividade em C++, né? Eu falei assim, tem um bug nessa linha. Porque, assim, eu peguei o software, ele tinha um fluxo de trabalho, desenhei um fluxo de trabalho, fui todo manual, fazendo debug manual, como se fazia em 1732, né? Aí eu falei assim, olha, tem um bug nessa linha aqui. Se você adicionar tal mensagem nessa linha, você vai conseguir resolver esse problema. Eu duvido que funcione, cara. Eu duvido que funcione. Você é um bosta, você não é. Aí, tipo, eu cheguei lá, né? Aí eu apresentei isso pro time aqui na reunião, eu falei, olha, eu consegui resolver o bug, né? Aí o cara ficou bravo comigo, eu apresentei o bug, aí o cara pegou, bateu na mesa, quando acabou a reunião, assim, ó, ele falou, olha, vamos testar aqui e vamos ver se funciona, né? Você não consegue rodar bem? Eu falei, não, porque ninguém me ajudou aqui, né? Aí eu falei isso, o cliente ficou assim, como assim ninguém te ajudou, cara? Você tem um time de 5 pessoas aí, ninguém te ajudou? Aí quando resolveu o bug, o cara começou a gritar comigo, né? Eu gritou, eu tava assim, calma, 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 do jeito que eu tava. Eu virei assim, muito obrigado. Aí saí, cheguei pro diretor e falei assim, ó, o cara gritou comigo, eu não volto naquela sala. Ah, mas você não tem mais. Não, não, desculpa. Eu falei assim, eu fui uma coisa que todo mundo tem que fazer. Eu falei assim, desculpa, sua função é me criar um ambiente que eu consiga trabalhar. Assim, tal pessoa gritou comigo e me expulsou da sala. Eu não volto lá enquanto tal pessoa não se desculpar. E assim, eu não voltei na sala até pedir demissão 2 meses depois, né? Mas, cara, o que eu aprendi nisso aí, né? Eu aprendi assim, que você não tem que levar desaforo pra casa. Tipo, a empresa não te contrata pra te maltratar. Não, não deveria, né? Isso aí é coisa de escravocrata, né? Então, se você chegou no ambiente, sente que o ambiente tá inóspito, você, cara, conversa. Mas conversa com delicadeza, assim, porque muitas vezes você tá entrando num ambiente lamacento, né? E você vê que eu não tô dando dica de técnica, né? Porque dica de técnica tem um monte aí, né? Então, eu falei já de dicas, né? Eu falei a dica que era assim, tipo, você tem que saber os contextos, porque uma coisa, pra não ser engenheiro de obra pronta, né? Você não, cara, você não pode chegar lá falando mal das coisas dos outros, porque e aqui, assim, isso acontece muito. No Brasil é muito importante. Isso acontece demais. Assim, você fala mal do negócio, você critica o negócio, né? O meu canal chama Computação Crítica. E crítica é uma coisa que ninguém gosta no Brasil. Porque crítica, ninguém gosta de se criticar. Não sei porquê, porque crítica é bom, cara. Crítica é uma coisa que melhora as coisas. Tipo, se alguém chegar pra mim e falar, olha, eu acho legal o seu algoritmo, mas a gente poderia melhorar ele nesse ponto, pô, eu vou adorar esse comentário, né? Mas ninguém gosta disso, né? E o. Então a gente tem que ter muito cuidado ao a gente criticar as coisas. Por isso que eu falei de engenheiro de obra pronta. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que saber que, nesse contexto, muitas vezes crítica não é bem-vindo, né? Muitas vezes no contexto corporativo, e isso é uma coisa que o iniciante tem que saber. No contexto corporativo, as pessoas querem que você apenas aplaude e fale que eles são foda. E muitas vezes você vai ter que fazer isso. Você vai ter que. Aí você vê assim, tal pessoa apresentou uma ideia merda. Cara, não fala que a ideia é merda se ninguém falar. A não ser que você tenha mapeado como está toda a estrutura social daquele lugar, não fala que a ideia é merda. Não fala. Por quê? Porque, cara, você só vai se queimar. Né? Você tem que, às vezes, aplaudir. Nossa, cara, eu gostei muito da sua ideia. Assim. Aí você pode o quê? Você pode falar de outra forma. Pô, mas eu tava pensando aqui, imagina ela em tal contexto, né? E aí você faz a pessoa fazer aquela crítica, né? Porque, em duas coisas, se a ideia for muito merda, ou ela não pode ser implementada, ou ela pode ser muito melhorada, né? Aí quando você joga essa indireta, que imagina tal contexto, aí a pessoa vai ter com o quê? Vai ter que lidar com aquilo que ela não tinha pensado. Ou vai ter que lidar com aquilo que ela tinha pensado, né? Talvez seja uma ideia merda que você tá achando que é merda, mas tem um contexto lá, né? Então você tem que ter muito, empresas, você tem que ter muito cuidado com essas questões, as questões não ditas, né? E aí a última dica é, cara, a carreira é sua. Essa dica tá até no Programmatic Programming, que é esse livro marronzinho bem aqui, ó. Eu acho que eu tenho alguns vídeos sobre ele, né? E a dica principal, a carreira é sua. Ninguém vai querer te promover, ninguém vai querer fazer uma projeção de carreira para você. Então, se você não pensar na sua carreira nos próximos 10,
5, 10 e 15 anos, ninguém vai pensar. Aliás, o seu chefe é bem capaz de ele querer que você seja um excelente júnior e continue como júnior. Por quê? O seu chefe ganha dinheiro através de você ficando naquela posição. Né? Se você crescer, você vai custar mais. Se você custar mais, você tem que trazer mais lucro. Você tem que sempre deixar seu chefe feliz. Né? E muitas vezes a empresa não quer que você faça cursos, a empresa não quer que você se prepare melhor. Por quê? Porque a empresa vê, poxa, eu vou perder um cara que é um excelente júnior. Eu vou perder um cara que é um excelente pleno. Eu não quero que esse cara vire, por exemplo, um arquiteto, ou que sei lá, ele não quer, né? Então, assim, você tem que pensar na sua carreira, né? E pensar. Primeiro você tem que entender a sua carreira, né? Eu lembro quando eu tive uma empresa que eu saí, né? Essa que eu tava contando, logo depois eu saí, e aí assim, como foi foi muito traumático, eu fiquei 2 meses na empresa, eu meio que entrei numa depressãozinha ali, mas depois assim, eu consegui me restabelecer, e aí eu precisei de para sair dessa crise, eu precisei de um auxílio, e eu contratei uma empresa, uma consultoria de realocação de carreira, né, e eles fizeram um negócio comigo que chama âncoras de carreira, né, que ele pergunta assim, olha, eles fizeram uma entrevista de mais de 2 horas, falaram assim, olha, como você se vê, né? E aí depois assim, tipo, no seu dia a dia, o que você gosta de fazer? Depois, assim, tipo, eles pegaram e assim, tipo, quais são os seus... Tentaram identificar os pontos fortes, né? O que eu queria fazer. E eles perceberam o quê? Fizeram um mapeamento, tipo, olha, cara, tá inserido no mercado de consultoria que tá vendendo mão de obra barata. E você é um profissional altamente qualificado, que quer ter uma posição acadêmica no futuro, né? Quer ter uma posição de renome, de relevância acadêmica, de certa forma, no futuro, ou quer pensar junto com esse povo, né? E, cara, você botando no mercado que já chegou, já exauriu para você. Você tem que começar a se pensar em se reposicionar, né? E foi aí que eu comecei a me reposicionar, né? Usei aí um sabático, eu falei que era sabático, na verdade tá desempregado, né? Mas eu fiz alguns freela na época, consegui algum dinheirinho ali, né? Usei algum sabático, fiquei dependendo da minha mulher, né? Durante esse período, né? E aí nenhum problema depender da minha mulher, tá? Nenhum problema com isso. Ficaria muito feliz independer, e se ela ganhasse bem só depender dela, ou se, tipo, ficaria muito feliz, né? Mas o que aconteceu? Eu consegui me recolocar numa posição que é o quê? Fosse o meu perfil. Porque assim, você tem que entender o seu perfil, projetar o seu futuro e ver se aquele lugar que você tá, ele adequa ao seu futuro. Se não adequar, você tem que se procurar perfis, né? Tipo, cara, beleza, ó, eu quero pensar assim, cara, eu quero fazer. Por exemplo, é muito comum assim, quando eu era no começo, eu queria assim, cara, eu quero trabalhar desenvolvendo, sei lá, uma coisa muito low level ali, como banco de dados, sei lá, um middleware da vida, não sei o quê. E eu pensava nisso, cara, mas aí, tipo, eu não fiz nada, nenhum curso relacionado a isso, né? E aí você quer trabalhar desenvolvendo banco de dados, você tem que fazer um doutorado, pelo menos, tá? Dica pra você, né? Eu ouvi uma palestra no UTFPR uma vez que o professor falou assim, ó, você não mete o dedo numa linha de banco de dados, e isso vai para produção de empresa, se você não tiver um doutorado, tá? Banco de dados, assim, de alto nível, você pode criar o seu banco de dados ali, né? Mas eu tô falando desses de mercado, né? O seu commit não é aceito, se você... Não que ele não seja relevante, pode ser até que você seja, mas assim, e pode, assim, a grande questão é você. E ele tá falando da Engine, né? Ele não tá falando da floricultura ali, não, você mexia no negócio da API. Não, ele tá falando da Engine do banco de dados, né? Porque eu já vi muita gente que fala assim, não, porque eu botei o meu código, tá no core, não sei o que. Quando você olha assim, porra, vi o commit lá, cara. Você ajudou a documentação. não é isso, cara. Eu tô falando do core mesmo, né? Você tem que se preparar para conseguir aquele. Porque tem muita vaga que é esses idiota aí que a gente brinca que eles falam muito de meritocracia, mas não existe meritocracia. Mas tem outras que realmente existe uma certa meritocracia. Você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que estar preparado para ter aqueles cargos, né? Eu lembro que uma coisa que me pegou muito assim, quando eu cheguei na tal empresa, né? Que aí tá me incentivando a fazer meu mestrado. Foi que eu tava lendo documentação do 5G e aí eu parei, olhei pro nome e falei assim, cara, eu conheço o nome. Porra, tal pessoa. Era um cara que era calouro meu na faculdade, o cara era muito meu amigo. Eu lembro que até a esposa dele, assim, né, porque ela sabe que eu manjava Java, né, eu trabalhei, a gente montou a gente fez um grupo durante a faculdade
de várias disciplinas que a gente fazia junto, né? Era calouro, mas como eu tinha atrasado na linha de cálculo, a gente fazia junto. Aí eu lembro que a gente fez um trabalho em Java, aí a esposa dele mandou um e-mail assim, a gente tá enfrentando tal problema, como é que a gente resolve? Aí eu mandei pra ela, você pode resolver assim, não sei o quê. E ela falou assim, caramba, eles estão na Suécia hoje, e ele é senior, ele não era senior engineer, era senior researcher numa grande empresa de telecom. E ele tava trabalhando nas definições das specs do 5G. E, cara, isso me pegou de um jeito assim que eu fiquei assim, puta, velho, era isso que eu queria. Só que eu não me projetei para isso, né? E, no ponto que eu não me projetei para isso, eu não consegui alcançar essas vagas, né? Então é isso, pessoal. Minhas dicas são essas, assim, tipo, a gente tem que ter muito cuidado no ambiente que a gente toca, a gente tem que se projetar, a gente tem que saber que a gente é. Se você é iniciante, tá entrando no mercado ali, porque paga mais, cara, assim, você tá perdendo seu tempo. Você tá perdendo, e eu vejo muito disso, né? O cara chega aqui na computação, o cara nem gosta do que faz. Mas aí você fala assim, velho, você tá perdendo seu tempo, cara. Não, caiu no papinho do vendedor de curso. Você não vai ganhar 18 mil. Você não vai ganhar 18 mil só porque você sabe programar. Né? É isso, pessoal. Minhas dicas foram essas. Eu queria, se eu tivesse um jeito de mandar isso por Vitor de 23 anos, entrando ali no primeiro emprego, ele estaria em outro canto hoje, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa, né? Eu espero, assim, que... Assim, e aí a última dica, né? O futuro não está escrito, tá? O futuro não tá escrito. Porque às vezes eu falo isso, a galera fala assim, nossa, mas ele tá se queixando. Não tô me queixando não, velho. Nunca nesses 20 anos de empresa eu fiquei triste chorando no chuveiro que nem certos ex-presidentes brasileiros. Nunca. Toda vez que eu levo uma porrada, eu pego, tomo uma cervejinha ali, tomo umas pinguinhas ali, penso assim, carai, velho, como é que eu vou dar o troco? E aí eu volto e me preparo e me planejo. E, por exemplo, é por isso que hoje eu estou fazendo mestrado, eu escrevi livro, eu fiz blog, eu tenho a porra desse canal. É por causa disso, porque a gente sabe as porradas que a gente toma, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem que pegar aquelas porradas e transformar aquilo numa casca grossa, que vai te defender no futuro, né? Mas seria muito legal se alguém do futuro chegasse para alguém do passado e falasse assim, ó, é isso que você vai ter, né? Cara, por isso que assim, é por isso que eu acho que programas de mentoria são essenciais na carreira. Mas esse vídeo já tá com quase 23 minutos, né? Então, assim, não posso falar disso, né? Eu não dou também mentoria, tá, galera? Eu não tenho tempo pra isso, né? Aliás, eu tenho uma reunião com a orientadora daqui a pouco e eu tenho que resolver um monte de coisa no meu mestrado. Nossa! Eu tenho que resolver um monte de coisa no mestrado, tenho um monte de coisa pra fazer. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Bom dia pra você, boa tarde, sei lá, que não sei, nem sei que hora eu vou subir esse vídeo. E eu espero sinceramente ter te ajudado com alguma coisa. Se eu te ajudei, deixa um comentário aqui, diz com o que é. Se tem mais dúvida, diz o que é. Se quer que eu fale de mais alguma coisa, fale o que é. Eu tô aqui para ajudar vocês, cara. Meu canal não é para eu ficar rico e vender curso, não, tá? Como alguém falou ontem. Alguém falou assim, eu gosto do seu canal porque você não quer me vender. Eu não quero mesmo. Eu quero que eu te... Assim, eu fico muito feliz quando alguém fala, cara, você me ajudou. É isso aí, pessoal. Obrigado e... Sei lá, valeu.